Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante pela riquíssima e complexa história antiga do subcontinente indiano. É uma das civilizações mais antigas e influentes do mundo, então se prepara que tem muita coisa interessante para a gente ver. Bom, para começar, que tal um mistério? Uma pergunta que, sabe, intriga os historiadores há décadas. Essa questão que vai nos levar direto para o coração da civilização do Vale do Indo e basicamente dar o tom da nossa exploração de hoje. Mas para entender essa civilização, a gente precisa voltar lá atrás, bem no comecinho. Vamos seguir os passos dos primeiros humanos que chegaram nessa região imensa e plantaram as sementes do que viria a ser algo extraordinário. Olha só que interessante. As evidências genéticas e arqueológicas mostram uma linha do tempo que se estende por dezenas de milhares de anos. A gente está falando da chegada dos primeiros humanos e muito, mas muito tempo depois, vem uma das maiores revoluções da história, a agricultura. E é daí que nascem os assentamentos permanentes, como esse de Birhana. E a gente tem provas disso, sabe? Os abrigos rochosos de Bhimbetka são tipo uma janela para o passado. Eles nos dão um vislumbre incrível do desenvolvimento cognitivo e cultural desses povos. As pinturas nas paredes contam histórias, mostram cenas do dia a dia, crenças, tudo isso preservado na pedra por milênios. É fantástico! Beleza, agora vamos dar um salto no tempo. A gente vai ver como esses primeiros assentamentos evoluíram até se tornarem uma das primeiras grandes civilizações urbanas do mundo, um verdadeiro gigante da Idade do Bronze. Essa civilização, ela floresceu ali ao redor do rio Indo, mais ou menos na mesma época das famosas civilizações do Egito e da Mesopotâmia. É por isso que ela é considerada um dos berços da civilização, um polo de inovação e cultura. E o que é realmente impressionante aqui é o nível de sofisticação deles. A gente não está falando de vilarejos simples, não. Eram cidades meticulosamente planejadas, com sistemas de saneamento, coisa que muitas cidades hoje em dia ainda sofrem para ter. E mais, uma economia conectada que ia até a Mesopotâmia. Pensa nisso. Mas aí vem o grande mistério. O ponto crucial é esse. Apesar de tudo que eles construíram, a escrita deles continua sendo um enigma. Sabe os hieróglifos egípcios? A gente conseguiu decifrar por causa da pedra de Roseta. Mas para a escrita do Indo, nunca acharam nada parecido. E sem essa chave, a gente simplesmente perdeu as histórias, as leis, os mitos deles contados com as palavras deles. É uma parte da história que, por enquanto, está em silêncio. Aí, por volta de 1500 a.C., uma mudança profunda começa a tomar forma. A chegada de novos povos, vindos da Ásia Central, alterou para sempre a paisagem cultural e demográfica da Índia. E essa migração não foi uma coisa de um dia para o outro, tipo uma invasão com exércitos. Foi mais uma fusão gradual. Esses povos indo-europeus, que se chamavam de arianos, trouxeram sua língua, sua cultura, seus deuses, e tudo isso foi se misturando e, às vezes, claro, se sobrepondo às tradições dos povos nativos, os dravidianos. E é dessa mistura toda de culturas que nasce uma era fundamental na história indiana, o período védico. É aqui que muitas das bases do hinduísmo e da própria sociedade indiana, como a gente conhece hoje, foram estabelecidas. O que define esse período é a criação dos Vedas. E esses textos sagrados, escritos em sânscrito, não são nem só arianos, nem só dravidianos. Eles são o resultado dessa fusão. É como se eles representassem uma nova visão de mundo, uma síntese que conseguiu capturar a essência dessas duas grandes tradições. Para manter a ordem e o controle social, a sociedade foi dividida numa hierarquia bem rígida. Lá no topo ficavam os brahmanes, os sacerdotes arianos. Logo abaixo, os guerreiros, depois os comerciantes e lá na base, os trabalhadores, que em sua maioria eram a população nativa. Esse sistema, o sistema de castas, acabaria influenciando a Índia por milênios. Bom, vamos avançar mais um pouco, vamos ver como essa nova estrutura social e religiosa preparou o terreno para o surgimento de reinos poderosos e, depois, de impérios gigantescos que unificariam boa parte do subcontinente. Essa foi uma época super dinâmica, cheia de conflitos e alianças. Os reinos locais foram se fortalecendo, mas também tiveram que lidar com invasões de fora. O contato com as culturas persa e grega, por exemplo, teve um impacto que durou muito tempo, principalmente na arte e na religião, como foi o caso do budismo. E aí chegamos a esse ano-chave. Em meio ao vácuo de poder deixado pela retirada de Alexandre o Grande, surge o Império Maurya. Pela primeira vez na história, uma grande parte do subcontinente indiano estava unificada sob um único governo, um marco histórico. E aqui a gente precisa falar do imperador Ashoka. Ele é uma figura central nessa história. Ele não só expandiu o império até seu tamanho máximo, mas, depois de uma conversão pessoal, ele dedicou seu poder para espalhar a mensagem do budismo por toda a Ásia. Foi ele que ajudou a transformar o budismo de uma filosofia local numa religião mundial.
Então, o que a gente tira de tudo isso? A grande lição é que essa história antiga de migração, de fusão, de filosofia, não é só uma coisa do passado que ficou nos livros. Ela, na verdade, estabeleceu as fundações culturais, religiosas e sociais que continuam ressoando e moldando a Índia moderna de maneiras muito, muito profundas. E aí, curtiu essa viagem pela Índia antiga? Se essa análise foi interessante para você, que tal mostrar seu apoio? Cada curtida, comentário e compartilhamento ajuda muito a gente a criar mais conteúdos como este. E não esquece de seguir o canal para não perder as próximas histórias, ok? Muito obrigada e até a próxima!